E aí pessoal, essa é a aula 8 do nosso curso, né, de cálculo 3. E aqui a gente vai ver o seguinte, né, a gente vai começar dando uma olhada em planos tangentes, tá? A gente pode ver isso como uma breve revisão, a gente deu uma olhadinha nisso em cálculo 2, né, provavelmente vocês deram uma olhadinha nisso em cálculo 2. E o tópico principal da aula vai ser a integral de superfície de uma função escalar, certo? E aí, como um caso específico de integral de superfície de uma função escalar, a gente vai ver área de superfície, tá bom? Que, enfim, isso é um aparato bem importante. Vocês vão ver como é legal. A gente vai aprender a calcular explicitamente a área, por exemplo, daquela superfície que a gente enumerou na aula passada, né? Mas assim, o que é que eu tinha na aula passada? De início, o que é que eu tinha lá, né? Eu defini uma superfície espacial como a imagem de uma função vetorial de duas variáveis, tá certo? Eu tenho uma função aqui R de UV, então ela leva pontos numa determinada região D aqui em R2 e em pontos aqui numa determinada região aqui bidimensional, né, determinado conjunto de pontos, perdão, bidimensional, S, tá certo? Que é a imagem dessa função vetorial. Um outro nome que a gente fixou na aula passada para a função vetorial em si é superfície parametrizada, tá? Então, como aconteceu lá no caso das curvas, veja, a superfície é um conjunto de pontos, tá certo? E a função vetorial que eu escolho para descrever a superfície não é, em geral, única, tá? Então é por isso que a gente chama a função vetorial de superfície parametrizada, que nem acontecia exatamente como acontecia lá para as curvas na primeira unidade, certo? Mas bem, o que é importante aqui, né? Vamos começar a nossa análise. Veja só, é óbvio que um certo ponto, o 0v0, dentro dessa região D aqui, que seria o domínio dessa função vetorial, ele vai ser mapeado por R, né? Num certo ponto R de U0v0, tá? Que vai estar contido aqui sobre a superfície, né? Sobre a imagem da função. Mas ainda, se eu fixar, então voltar aqui, eu estou fixando aqui, claro, né, um ponto, né, então estou fixando U igual a 0 e V igual a V0. Mas ainda, se eu fixar, por exemplo, apenas U igual a 0, tá, e deixar V correr solto, então R vai levar toda essa reta aqui vertical, tá, numa curva contida na superfície, certo? Uma curva aqui R de U0, V. Veja que V é um parâmetro livre e o 0 está fixo, então isso é uma função vetorial de uma variável, e portanto representa uma curva, mais ainda, uma curva contida na superfície, certo? E da mesma forma eu posso fixar, por exemplo, V igual a V0, tá? Um certo valor V0 específico, e a função R vai me dar aqui uma certa curva, que vai ser R de UV0. Tá? Como vocês já estão vendo aqui na figura, eu posso construir, por exemplo, o vetor tangente a cada uma dessas curvas no ponto U0V0. Tá? Eu denoto o vetor tangente na direção U, tá? ou o vetor tangente à curva R de UV0 no ponto U0V0 por R de U0V0, tá? Com esse subíndice aqui, essa é a notação que a gente vai usar. Isso é basicamente a derivada parcial, a gente vai ver no próximo slide, a derivada parcial da função R com relação a U, tá? Com relação a U apenas. E o vetor tangente na direção V no ponto U0V0 por R de V de U0V0, tá? Simplesmente pego essa curva aqui, R de U0V, e derivo com relação a V. Mas sim, vamos ser mais precisos, né? A gente pode construir algebricamente o que a gente chama de campo tangente a cada uma dessas curvas. Certo? Então eu tenho, por exemplo, R de UV, né, essa superfície parametrizada. Eu sei que cada componente dela, x, y e z, depende separadamente das variáveis U e V, como a gente viu na aula passada. E, portanto, aqui se eu fixar, por exemplo, V igual a V0, tá? O campo tangente na direção U vai ser simplesmente a derivada de R com relação a U. Como é que eu faço isso? Eu derivo cada componente de R separadamente apenas com relação a U. Então eu vou ter del(x), du de U V0 na direção I, del y, du de U V0 na direção J, del z, du de U V0 em direção K. Tá? E da mesma forma, repito a mesma análise para a situação em que eu fixo U igual a 0. Tá? Então eu obtenho um campo tangente na direção V. Eu vou ter R igual a R de U0V, e aí, portanto, eu tenho aqui a derivada parcial da função R com relação a V apenas, cujas componentes vão ser del(x), del(v) de U V0 e, né, del y, del(v) de U V0J mais del z, del(v) de U V0K. Tá certo? Então, assim, então só para dar um feeling aqui um pouco mais prático para vocês, nos exercícios, o que é que vai acontecer? Eu vou te dar essa função R de U, a gente vai ver isso já, né? R de UV, tá? E eu posso te perguntar qual o campo tangente da direção U. Então, tu vai derivar isso aqui com relação a U apenas, tá? Eu estou fixando V igual a 0 e U igual a 0 aqui por formalidade. Mas nos exercícios, o que a gente vai fazer é pegar isso aqui e derivar com relação a U, tá? Para obter o campo tangente da direção U para qualquer valor de V, e derivar com relação a V para obter o campo tangente da direção V em relação a... para cada valor de U. Certo? Então, e claro que direção U e direção V são maneiras de se falar, tá certo? Você pode colocar entre aspas direção U e direção V. Mas enfim,
a gente pode, além disso, né, agora, bem, de posse dos campos tangentes, a gente pode, além disso, construir o campo normal à superfície, por exemplo, no ponto 0v0. Então imagina que eu tenho aqui, claro, de novo, né, o vetor tangente na direção U em um 0v0, então R de U de um 0v0, e R de V aqui, campo tangente na direção V, na direção, no ponto 0v0. Eu posso, obviamente, construir o vetor normal a esse ponto aqui, normal à superfície, nesse ponto aqui, o 0v0. Eu simplesmente uso o que eu via lá em geometria analítica e tiro o produto vetorial, usando aqui a notação do determinante de R de U com R de V. Tá certo? Eu acho que vocês já devem estar carecas de ver isso. Tá? Então tem aqui os componentes, feitos eu defini no slide passado, ΔX ΔU. Na primeira linha eu boto IJK, na segunda linha eu boto ΔX ΔU, na segunda linha eu coloco ΔX ΔU, ΔY ΔU, ΔZ ΔU, e na terceira linha ΔX ΔV, ΔY ΔV, ΔZ ΔV, e eu obtenho aqui o campo normal à superfície no ponto 0v0. Se eu quiser obter o campo normal em todos os pontos, o vetor normal em todos os pontos, isso é o campo normal, eu simplesmente calculo R de U para UV, tá? E R de V para UV quaisquer. Tá certo? E é isso que a gente faz na prática. A gente calcula R de U de UV, vetor R de V de UV, e se eu quiser no ponto 0v0, eu fixo U igual a 0 e V igual a V0. A gente vai ver isso já no próximo slide, tá? E aí, obviamente, como eu tenho um ponto normal, a superfície nesse ponto 0v0, tá? Nesse ponto R de 0v0, eu posso, com esse campo normal, definir um plano tangente à superfície. Então, esse é o conteúdo aqui que a gente viu no índice. Esse é o foco da primeira parte da aula. Eu posso definir, a partir desse vetor normal, lembra lá de geometria analítica, que se eu souber um vetor normal, um vetor normal me permite conhecer uma equação para o plano. Tá? Eu te dou um plano, você me dá um vetor normal e eu te dou de volta uma equação para esse plano. Como é que a gente faria isso aqui por causa de uma superfície? Vamos ver aqui um exemplo explícito. Tá? Isso pode parecer um pouco teórico, mas enfim, o procedimento é bem sistemático. Tá? Então, vamos obter, por exemplo, a equação do plano tangente à esfera de raio A no ponto A00. Como é que eu faço isso? Né? Na aula passada a gente viu que a parametrização para a esfera é R de φ de θ, tá? Que é A seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, e A cosseno φ. Né? Bem, eu posso obter o campo tangente na direção φ, simplesmente R de φ, então eu vou ter, só eu derivar tudo isso aqui com relação a φ, então eu vou ter A cosseno φ, cosseno θ, tá? Derivo cada uma das componentes, na verdade, com relação a φ, A cosseno φ, cosseno θ, A cosseno φ, seno θ, menos A seno φ, tá? Bem natural. E se eu quiser obter o campo tangente na direção θ, eu simplesmente derivo esse R aqui com relação a θ. Então eu vou ter R de θ igual a menos A seno φ, seno θ, A seno φ, cosseno θ e 0, tá? Então eu quero obter o plano tangente à esfera de raio A no ponto A00, tá? Seria esse ponto aqui, contido sobre o eixo do x, obviamente. Então eu simplesmente, para começar a minha análise, eu calculo Rφ vetor Rθ, tá? Um vetor, ou seja, o campo normal à esfera para todo o campo normal à esfera para todo valor de φ e θ, tá? Essa função aqui, você pode fixar um determinado valor para φ, um determinado valor para θ, e ela vai te dar o vetor normal para esses valores que você fixou. Você pode fazer a conta, que eu não coloquei para o slide não ficar muito grande, tá? Mas você pode fazer a conta e isso aqui vai dar A quadrado seno ao quadrado de φ cosseno θ, A quadrado seno quadrado de φ seno θ e A quadrado seno φ cosseno θ, certo? Então, bem, perceba o seguinte, né? Que o ponto A00 equivale a eu fixar θ igual a 0 e φ igual a π sobre 2, tá certo? Então, preste atenção, né? Eu posso avaliar esse vetor normal, tá? Em θ igual a 0, φ igual a π sobre 2, eu vou ter simplesmente o vetor A quadrado 0, 0. Então esse vetor seria um vetor aqui paralelo ao eixo do x, tá? Cuja magnitude seria simplesmente A quadrado. Então como é que eu faço para obter a equação do plano tangente? Aqui vocês aprenderam agora a calcular o vetor normal à esfera nesse ponto, né? Então como é que eu faço para obter a equação do plano tangente à esfera nesse ponto específico? Vamos dar uma revisada aqui no que a gente via lá em geometria analítica. Na geometria analítica eu tinha a seguinte situação, né? Eu tinha um certo plano aqui, eu sabia que ABC era um vetor, era um ponto do plano, né? E nesse ponto, se eu tivesse um vetor n aqui, cujos componentes são nx, ny, nz, eu podia encontrar a equação do plano. Como é que eu fazia isso? Eu suponho que x, y, z aqui é um ponto arbitrário do plano, tá? Eu construo o vetor diferença, o vetor x, y, z menos abc, tá certo? Então eu vou ter um vetor v igual a x menos a, y menos b, z menos c, e eu uso o fato de que esse vetor, como ele está contido no plano, ele tem que ser, obviamente, normal ao vetor normal ao plano. Então eu tenho que usar a equação v escalar n igual a 0
tá? Condição de normalidade, a gente constrói a geometria analítica usando o produto interno. Então, se eu usar aqui essa condição, isso implica bem, nx, x menos a, mais ny, y menos b, mais nz, z menos c, vai ter que ser igual a zero e, portanto, isso aqui é uma equação para o plano, tá? É uma equação que envolve x, y, z, tá? Esse ponto x, y, z aqui é um ponto arbitrário do plano, tá? E do outro lado eu tenho aqui simplesmente zero. Então, aplicando esse resultado, se eu aplicar para esse caso específico da esfera, né? Eu sei que esse vetor aqui, a quadrado 0, 0 é um vetor normal, a esfera no ponto A, 0, 0. Se eu aplicar esse resultado do slide anterior à esfera, eu vou encontrar simplesmente a equação x igual a A, tá? Ou seja, é o plano x igual a A. Nada mais natural, a variável y e a variável z são deixados correr livremente. E aí eu tenho, de fato, um plano paralelo ao plano YZ, tá? Nesse ponto aqui, x igual a A. Então, bem, isso aqui foi só para a gente ter um feeling aqui de como construir planos tangentes, mas o foco principal da aula vai ser a integral de superfície de uma função escalar, tá certo? Então, como é que a gente... Só um segundo, pessoal, vou tomar um gole d'água. Como é que a gente constrói a integral de superfície de uma função escalar? A gente pode pensar o seguinte, tá? Que a imagem, vê só, né? Eu estava olhando para a imagem de pontos, né? Eu pegava um ponto aqui, o V, e R de UV levava ele num ponto na superfície S. Mas assim, eu posso pensar que a imagem de um retângulo na região D, tá? No domínio dessa função R de UV, é um paralelogramo curvilíneo contido em S. Então, se eu tiver um retângulo, por exemplo, aqui, ó, de largura ΔU e altura ΔV, ele é mapeado por essa função R de UV num paralelogramo curvilíneo aqui contido nessa superfície S, tá? Uma boa aproximação para um dos lados desse paralelogramo R de U ΔU e uma boa aproximação para o outro lado desse paralelogramo curvilíneo é R de V ΔV, tá certo? Você pode enxergar esses vetores aqui como sendo um vetor, por exemplo, entre aspas, claro, né? Um vetor ΔR na direção U e um vetor ΔR na direção V, tá? De maneira que, bem, com o que a gente viu de novo na geometria analítica, uma boa aproximação para a área, né, desse paralelogramo vai ser, usando esses vetores aqui que eu construí, vai ser simplesmente ΔS, aproximadamente, né, o módulo, perdão, do produto vetorial desses dois vetores. Lembra lá do que a gente viu, que o produto vetorial me dá o módulo da área aqui do paralelogramo, cujo é definido pelos dois vetores em questão, certo? Então eu tenho ΔS aproximadamente módulo de RU vetor RV, ΔU, ΔV. Tá? Eu tirei o produto vetorial desses dois vetores aqui, eu construí e tirei o módulo disso, chamei de ΔS. A gente sabe, obviamente, que, veja, esse vetor aqui é uma aproximação para o lado desse paralelogramo curvilíneo, tá? O vetor, claro, é um segmento retilíneo, né? A gente sabe que essa aproximação vai ser tão melhor quanto menores forem esses vetores, tá bom? E eu vou incorporar essa condição no próximo slide para a gente construir a integral que a gente quer, tá? Mas de antemão, perceba o seguinte, né? Perceba que eu posso subdividir essa região D em N subretângulos, tá? Então, por exemplo, eu subdivido aqui em N subretângulos de alturas e larguras variadas e eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso perceber que, a área de cada um desses retângulos, perdão, dos paralelogramos curvilíneos mapeados por R de UV na superfície S, a área, né, desses paralelogramos curvilíneos vai ser simplesmente ΔS de J, né, para o caso desse retângulo aqui, IJ, vai ser simplesmente módulo de RU de UI VJ, vetor R de V, UI VJ, ΔUI, ΔVJ. Tá? Recomendo que você pense um pouco sobre isso. Então, para obter, por exemplo, para obter a integral de superfície da função escalar f, a gente constrói uma soma de rima da seguinte forma, tá? A gente avalia a função f no ponto UI VJ, tá certo? Então eu vou ter f de x de UI VJ, f de y de UI VJ, f de z de UI VJ, perdão, a função f no ponto R de UI VJ, e a gente constrói essa soma dupla aqui, ó. A gente multiplica f de R de UI VJ, tá? Por ΔS de IJ, a área do paralelogramo curvilíneo imagem desse retângulo aqui, e soma tudo isso aqui para o valor, para cada IJ, tá? Para todos os valores de IJ, e toma o limite dessa soma quando n é muito grande, ou seja, quando esses retângulos aqui são cada vez menores, tá? N é muito grande, é o equivalente a dizer que desse ΔS de IJ, tá? Ou que esse ΔUI aqui, esse ΔVJ, são bem pequenos. Então, nada mais natural do que escrever isso aqui, né? Definir isso aqui como a soma de rima da função f, tá? Como a integral de superfície da função escalar f, tá? Sobre a superfície S.
Então eu escrevo aqui na integral dupla sobre S de f de x, y, z ds, então onde ds é o elemento de área infinitesimal. E, bem, obviamente isso é uma definição teórica, né, gente? Bem, pensem um pouco aí sobre essa construção, se pareceu muito rápido, leiam nas notas de aula com calma. Mas, claro, isso é uma construção teórica, né? Como é que a gente faz para avaliar explicitamente essa integral com o que a gente sabe lá de cálculo 1 e cálculo 2, né? Eu posso, de fato, escrever essa integral aqui em termos de uma parametrização para a superfície, tá? Eu posso perceber o seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui a superfície R de UV, né, cujas componentes são x de UV, y de UV, z de UV, eu posso perceber que, com o que eu vi anteriormente, que o elemento de área infinitesimal ds vai ser simplesmente módulo de RU vetor R de V du dv, tá? E que f de R de UV vai ser simplesmente f de x de UV, y de UV, z de UV. Então eu simplesmente troco tudo que tem x em f por x de UV, tudo que tem y por y de UV, tudo que tem z por z de UV. Tá certo? Então, de maneira que essa integral aqui da aula do slide anterior, a integral superfície da função escalar f aqui sobre a superfície S, pode ser escrita quando eu conheço uma parametrização R de UV para essa superfície S, simplesmente como integral sobre D, né, sobre essa região aqui. Perdão, pessoal, eu estou supondo que essa região D aqui é um retângulo, tá? Porque é muito mais simples de construir dessa forma. A gente podia supor que era uma região arbitrária, mas a análise, que já é um pouco rebuscada, ficaria mais rebuscada ainda, certo? Então, sem perda de generalidade, eu estou supondo que isso é um retângulo só para ficar simples, mas podia ser um círculo, uma região qualquer, tá? Você podia tentar repetir a análise para isso, para essa região qualquer, você só ia ter muito mais trabalho, mas você seria levado aos mesmos resultados. Então, em termos de uma parametrização, essa integral de superfície da função escalar f, né, sobre a superfície S, é uma integral dupla sobre D, tá? Agora, integral dupla que eu sei resolver lá de cálculo 2, de f de R de UV, vezes módulo de RU vetor R de V, du dv. Então, essa é a fórmula que você vai usar basicamente em todos os exercícios, tá? Envolvendo integral de superfície de uma função escalar. Você vai, sistematicamente, você vai avaliar a função f em R de UV, depois você vai calcular o produto vetorial, vai calcular o vetor R de U, depois o vetor R de V, depois calcular o módulo do produto vetorial desses dois vetores e integrar sobre essa região plana D. Então, feito eu comentei na aula passada, nessa unidade a gente não vai ter tanta teoria, a teoria é um tanto correlata à primeira unidade, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer um pouco mais de conta, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Então vamos calcular, por exemplo, a carga total Q de S contida em uma chapa fina bidimensional, tá? Então eu estou supondo que a chapa que é uma superfície descrita por essa parametrização, R de UV igual a UV, U mais 2V, tá? Uma chapa plana, onde U é uma variável que vai de 0 a 1 e V é uma variável que vai de 0 a 1 também. E estou supondo que a densidade de carga nessa chapa é simplesmente sigma de XYZ igual a XYZ, uma função escalar, tá? Então eu posso... isso aqui implica, né, essa parametrização para a superfície. Com essa parametrização eu posso calcular o vetor R de U, né? Então eu derivo R com relação a U, todas as componentes de R com relação a U, eu vou ter o vetor 1, 0, 1. Calculo o vetor R de V derivando todos os componentes de R com relação a V, então eu vou ter 0, 1, 2. E depois tiro o produto vetorial aqui desses dois vetores, que vai me levar, né, usando o que eu vi lá, o determinante que eu vi em geometria analítica, ao vetor menos 1, menos 2, 1. Tá? Cujo módulo, então, isso implica que o módulo desse vetor, né, você tira o produto de escala dele com ele mesmo e tira a raiz quadrada disso, o módulo desse vetor vai ser simplesmente uma constante aqui, raiz de 6. Né? Como é que eu faço para calcular a carga total? A gente sabe que a carga total vai ser a integral dessa função escalar aqui, né, sobre toda a superfície. Então, eu posso avaliar sigma em R de UV, tá? Então é só eu trocar tudo que tem x em sigma pela componente x da minha parametrização, tudo que tem y pela componente y e tudo que tem z pela componente z. Então eu vou ter sigma de R de UV igual a UV, né, U mais 2V, e posso integrar isso aqui, a carga total vai ser a integral de superfície disso sobre a superfície S, e posso integrar isso aqui usando as fórmulas que eu obtive, né? Eu vou obter simplesmente uma integral dupla aqui sobre o retângulo. E veja que essa região aqui no plano é um retângulo, tá? Uma integral dupla sobre um retângulo de UV, do integrando UV, U mais 2V, tá certo? Du dv aqui, onde V e U vão de 0 a 1. Essa é uma integral muito simples de resolver, a gente vê lá em cálculo 2, tá certo? Então, bem, você pode mostrar facilmente, dá uma olhada lá na nota de aula, que o resultado disso aqui vai ser 5 raiz de 6 sobre 2. Então veja que, bem, eu tenho um plano aqui na direção, um plano que não necessariamente era o plano XY, né? Um plano na direção toda arbitrária, toda escrota aqui que eu fixei.
Eu disse que esse plano estava carregado com essa densidade de carga e eu, usando esse aparato novo que a gente construiu, integral de superfície de uma função escalar, a gente pôde obter a carga total contida nesse plano. Tá? Na próxima aula a gente vai ver a integral de superfície no campo vetorial e definir uma quantidade chamada fluxo, extremamente importante para a gente. Um caso específico de integral de superfície de uma função escalar, feito eu comentei no começo da aula, é a área de superfície. Tá? Então, para o caso especial, então, como é que eu obteria a área de superfície da superfície em questão? Eu simplesmente integro a função constante f igual a 1. Tá? Porque simplesmente, se eu fizer f igual a 1, eu simplesmente vou obter a integral desse elemento infinitesimal de área da superfície. Certo? Então, se eu integrar o elemento infinitesimal de área sobre toda a superfície, obviamente, eu vou ter a área da superfície. Certo, gente? Então, que usando o que eu construí anteriormente, esse elemento aqui ds é simplesmente módulo de R de U vetor R de V, né, du dv, eu integro isso sobre D, o domínio aqui da minha função vetorial R de V, R de UV, né? Então, como um exemplo, né, a gente pode calcular a área da esfera, tá? Que a gente já conhece o resultado. Interessante, né? Então, no exemplo 1 dessa aula, a gente viu que que o campo normal à esfera é Rφ vetor R θ, tá? Dado por isso aqui. Bem, eu posso calcular o módulo desse negócio, fazer uma contalhada aqui, calcular o módulo desse negócio e mostrar explicitamente que o módulo disso vai ser simplesmente A quadrado seno de φ. Tá? Eu recomendo que vocês deem pause aqui e tentem fazer isso. Bem, para obter a área da esfera, eu simplesmente percebo, né, que para descrever toda a esfera, φ tem que correr de 0 a π e θ tem que correr de 0 a 2π, e que, portanto, a área vai ser simplesmente a integral desse módulo aqui sobre toda a esfera, ou seja, a integral sobre esse retângulo aqui no plano φθ. Veja que eu estou no plano φθ agora, né? De A quadrado seno de φ dφ dθ, tá? Ou seja, a integral aqui de A quadrado, né, de 0 a 2π dθ, vezes a integral de 0 a π de seno de φ dφ, que vai me dar simplesmente 4π ao quadrado. Recomendo que vocês façam isso. Eu estou passando rápido aqui no slide, porque para não sobrecarregar o slide, tá certo? Mas recomendo que vocês façam essa conta aqui. É importante que vocês estejam bem treinados para isso, tá? Se eu quisesse, por exemplo, a área da esfera, simplesmente da calota superior da esfera, eu podia fazer simplesmente essa variável φ aqui correr de 0 a π sobre 2, tá? Recomendo que vocês também pensem sobre isso. E como último exemplo, a gente pode encontrar a área do gráfico de uma função qualquer. A gente viu na aula passada que a gente pode parametrizar o gráfico de uma função usando isso aqui, né? Usando essa função vetorial. Eu tenho uma função f de xy, tá? Eu faço x igual a u, y igual a v, eu tenho r de uv igual a uv, f de uv. Tá? Eu parametrizo, lembra que o gráfico de uma função de duas variáveis é simplesmente uma superfície aqui em R3. Eu parametrizo a superfície usando essa função vetorial. Então, vamos trabalhar aqui, né? O trabalho braçal, a gente pode calcular R de U. Se eu usar essa expressão aqui, eu vou ter R de U vai ser 1, 0, F de U de UV. R de V vai ser 0, 1, F de V de UV. E calcular o produto vetorial aqui, R de U vetor R de V. Tá? Posso mostrar que isso aqui é menos F de U menos F de V é 1. E que o módulo disso, portanto, é simplesmente 1 mais F de U ao quadrado mais F de V ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Certo, gente? Então, eu posso, obviamente, então, como o módulo do produto vetorial é esse, a área de superfície da superfície S vai ser simplesmente a integral sobre D, né, sobre o domínio que eu estou olhando aqui do gráfico dessa função, de raiz quadrada de f de u ao quadrado mais f de u ao quadrado mais 1 du dv. Tá? Como um caso específico, vamos calcular a área desse paraboloide aqui. Por exemplo, eu tenho esse paraboloide z igual a x quadrado mais y ao quadrado, delimitado entre os planos z igual a 0 e o plano z igual a 9. Tá? Como é que eu calcularia a área disso? Tá? Esse paraboloide, obviamente, define uma função, né? Eu chamo z igual a f de xy, né? E aí eu vou ter que f igual a u quadrado mais v quadrado, né? F de u vai ser 2u, f de v vai ser 2v, e usando essa expressão que eu construí aqui em cima, a de s vai ser a integral aqui sobre d, a gente vai ver quem é esse domínio d, né? De 4u quadrado mais v quadrado mais 1, tá? Du dv. Na verdade, então veja, a interseção do paraboloide com o plano z igual a 0 vai ser simplesmente, pensem sobre isso, o ponto, a origem, né? O ponto 0, 0, 0, e a interseção do paraboloide no ponto z, com o plano z igual a 9 vai ser simplesmente um círculo x quadrado mais y ao quadrado, tá? Igual a 9, tá? Um círculo de raio 3, tá? Contido, obviamente, no plano z igual a 9, né? Então, eu sei, então, eu posso perceber, então, né? Eu posso integrar, perdão, isso aqui em coordenadas polares, tá? Feito eu fazia lá em cálculo 2,
Eu posso fazer U igual, por exemplo, faça U igual a R cosseno θ e V igual a R seno θ, tá? Você vai ver que a variável U vai ter que correr perdão, a variável R vai ter que correr de 0 a 3 e a variável θ vai ter que correr de 0 a 2π. Recomendo que vocês pensem e façam um desenho também sobre isso. Tá? Ou então dê uma olhada na nota de aula. E aí eu posso mostrar que o resultado disso vai ser simplesmente π sobre 6, 37 raiz 37 menos 1. Eu passei rápido. Lembra que, quando eu vou mudar essa integral aqui de coordenadas cartesianas para polares, eu não mudo simplesmente du dv igual a dr dθ, tá? Eu mudo du dv igual a r dr dθ, certo, gente? Tomem cuidado que tem esse fatorzinho aqui de r sobrando, tá? E que aí, bem, portanto, eu tenho aqui essa resposta aqui. Você pode mostrar calculando essa integral aqui facilmente. Tá? Faça a substituição aqui, 4r ao quadrado mais 1 igual a u. Tá? Isso vai funcionar. Esse fator de r aqui vai fazer com que a integral fique bem simples. Então, bem, a gente chega aqui no final da aula e como considerações finais, né, o que foi que a gente fez aqui? A gente definiu os campos... Essa é a mensagem importante que vocês têm que tirar dessa aula, tá? A gente definiu os campos tangentes e o campo normal a uma superfície parametrizada. Então eu tinha a função R de UV, né, uma superfície parametrizada. Eu construí o campo RU e o campo RV, derivando essa função vetorial com relação a U e com relação a V. E com isso eu também construía o campo normal à superfície, o campo R de U vetor R de V, tá certo? A gente também definiu a integral de superfície da função escalar, então a integral da função f de x, y, z sobre a superfície S em termos de uma parametrização R de UV para essa superfície vai ser simplesmente a integral dupla sobre o domínio da parametrização de f de R de UV, módulo de R de U, vetor R de V, du dv, tá? Essa é a fórmula que a gente usa em todos os exercícios, basicamente, sobre isso. E é um procedimento sistemático armar essa integral. Tá? Resolver a integral, claro que não é. Encontrar esse domínio também não é um procedimento sistemático, mas armar a integral é sim. Então, recomendo que vocês, de novo, façam vários exercícios, venham, tragam isso para a aula, discutam isso comigo, para que a gente possa ficar afiado nisso. Certo, gente? E a gente também aprendeu a calcular a área de superfície de uma superfície parametrizada, né? Que era simplesmente o caso específico dessa integral, da função escalar, quando a função que eu estava olhando era simplesmente f igual a 1. Tá? Foi o último exemplo que a gente viu agora. Tá? Os dois últimos exemplos. Então, a gente fica aqui no fim da aula, né? A gente chega aqui no fim da aula. Enfim, arrivederci, pessoal. Adiós.